Quando Cristo, quando nosso Senhor Jesus, ele fala uma coisa muito importante pra gente, muito interessante, e que eu guardo dentro do meu coração. Eu não sei se você guarda dentro do seu coração, não sei se você guarda dentro da sua alma. Eu sei que eu guardo no meu coração. E por causa disso que o que Cristo falou, né? As pessoas se revoltaram contra ele. As pessoas falaram barbaridades para ele. E hoje em dia, será que tem isso? Será que existe isso, ô José? Você pergunta para mim, né? Sim, existe. É como eu falei para você, você acha que as pessoas que atiram pedra em Jesus no mundão, o mundão já tá perdido, meu irmão. Quem tá no mundo aí, quem é ímpio aí, já se jogou aí nas trevas mesmo, né? Poucos querem reconciliação com Cristo, poucos querem é, se arrepender, reconhecer que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? Agora tem cristãos também, meu irmão, que está perdido dentro da igreja, inimigos de Deus dentro do templo. Eles são inimigos do Senhor dentro do templo. Igual um exemplo que eu vou te falar aqui, inimigos de Jesus, próximo de Jesus, os parentes de Cristo e outros fariseus também. Quando Jesus falou, sabe o quê? Lá em João 8:51, eu tenho aqui, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Qual é a palavra de Jesus? Arrependimento, crer nele, é a palavra dele. E na hora que Jesus falou isso, meu irmão, se levantaram contra Jesus, os parentes dele, fariseus, e falaram assim para ele: disseram os judeus, agora sabemos que está possesso de demônio, encapetado. Imagina aquele momento, né? Jesus falou isso, ele falou: agora você tem capeta, você é um sem vergonha, você é um safado, você não presta. E se levantaram. E sabendo que tinha as escrituras sagradas que já falava do Messias, do Criador, né? Eram inimigos do Senhor, perto do Senhor. Hoje temos cristão que é inimigo de Deus dentro da igreja, que se levanta contra o Senhor. Eles estão pensando que é a gente que somos inimigos do Senhor. Não, você que é inimigo do Senhor. Por que você é inimigo do Senhor? Uma coisa que você se torna inimigo do Senhor. Quando você coloca a igreja, o templo, primeiro do que o Senhor. E aqui eles fizeram, ó, sabendo que tem demônio. Morreu Abraão e também o profeta, e te dizes que se alguém guarda a tua palavra, jamais proverá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão? Eles glorificaram o próprio Abraão. E muitos cristãos hoje estão glorificando o próprio pastor, glorificando o templo, achando que o templo, a igreja, é a salvação. Crentes religiosos que já o coração está longe de Jesus, tipo esses judeus aqui, parente de Jesus, que chamou deles de Jesus endemoniado, automaticamente já blasfemou contra o Espírito Santo, se levantou contra a obra do Senhor, infelizmente. E próprios crentes religiosos, né, que acreditam em tudo, eles comem de tudo. Os pastores vivem hoje, as igrejas vivem hoje pelo Antigo Testamento, no Antigo Concerto, anulando a cruz de Cristo, né, dizendo que o livro de fé e prática é a Bíblia, mas infelizmente eles não vivem essas igrejas históricas, essas neopentecostal, essas como chama, essas igrejas aí neopentecostal, principalmente essas heresias, essas igrejas históricas, né, também, né? Você sabe o que eu estou falando, não é igreja bíblica não, igreja presbiteriana, metodista, wesleyana, isso não são igrejas bíblicas, são igrejas históricas, você entendeu? Mas não vive a prática da palavra do Senhor, falam que pratica a Bíblia, né, essas igrejas, né, neopentecostal, pentecostal é igreja conservadora, essas igrejas que tradicionais, né? Não vive nada de Jesus, moço, para com isso. Eles vivem o antigo conceito, são tudo mentirosos. Não existe isso. São hereges, eles vivem o antigo conceito, pregam uma coisa e falam outra. É o sistema religioso que você não pode deixar entrar no seu coração, mas tem muitos cristãos que deixou entrar no coração. Por isso que são inimigos do Senhor dentro da igreja. São inimigos do Senhor dentro da igreja, esses cristãos, falando mal de Jesus através de seus atos, através de suas condutas, através de sua religiosidade, porque louvam o Senhor, mas o coração está longe do Senhor. É o que Jesus falou. Louva o Senhor. Esse é o primeiro sintoma de um religioso. Eles não amam as coisas do Senhor, ele ama mais os apóstolos do que o próprio Jesus. Uma pessoa, uma igreja que coloca, pessoas que colocam obediência a apóstolos,
né? Interpreta um texto errado e bota a obediência apóstata, ele é herege. E hoje tem crentes inimigos de Deus dentro do templo, inimigos do Senhor, que serão condenados no fogo do inferno. Tem alguma base bíblica para isso? Sim, Mateus 7,21. Mas Jesus, eu falei em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome. Apartai-vos de mim, maldito, que praticais a iniquidade, os corações estão longe do Senhor, dentro da igreja, não falta um culto, está na prática da igreja, pagando dízimo, oferta, é um homem dedicado, mas o coração está longe, inimigos do Senhor dentro da igreja, igual os judeus que falavam de Jesus. Infelizmente, as pessoas não querem mudança dentro da igreja. Você tem que ter cuidado com essa raça, cuidado, meu irmão, que ela pode te infectar. Nem que ela pode te infectar, dá uns sintomas que ele pode te infectar, na conversinha fiada, no prazer de tirar a tua paz, no prazer de falar mal de você, no prazer de uma língua satânica igual eles têm. Esses religiosos têm uma língua do diabo dentro da igreja. Eles matam as pessoas. Muitas pessoas saem da igreja triste, angustiada, depressiva por causa dessa raça dentro da igreja. Igual esses aqui que falou que Jesus tem demônio. Esses aqui falou uma fé na cara de Jesus. Imagina esses aí que não vê Jesus. Hein? Que não vê Jesus. Misericórdia. Aí que eles falam mal mesmo. Então tenha cuidado com esse sistema religioso. Tenha cuidado com esses religiosos dentro da igreja. Tenha cuidado com esses líderes mentirosos, enganadores, serpentes que não são pastores de verdade, são mentirosos. A maioria são tudo mentirosos. Eles não vivem a Bíblia. Eles não praticam a Bíblia. Eles falam que é a livre regra de fé e prática, é a Bíblia, mas não vive a Bíblia. Se fosse a Bíblia, eles faziam porque a Bíblia mandava, mas não fazem. Já tira pelo dízimo que é cobrado, já tira pela oferta, sim. O dar de acordo com o nosso coração, dar com alegria, sim. Tem que ajudar o templo. Não sou contra o dízimo, não sou contra a oferta, sim. Mas uma coisa, os 10% que não existe. Ele sabe que não existe, mas vive nesses cachos, entendeu? Vive nessa prática. Infelizmente é assim, meu irmão. Que você possa ler mais a Bíblia, você possa entender. Hoje você vive pela graça. Você não vive por igreja, você não vive por pastor, você vive pela graça. Você não vive negócio de nasceu, levou o filho para batizar. Isso é heresia. Você não vive nesses costumes de Antigo Testamento, não, para o povo judeu. Inimigos de Deus dentro da igreja não sabem. Religiosos precisam mudar. Porque se não mudar, serão condenados. A própria Bíblia fala, o próprio Jesus fala.